Segundo livro de Samuel, capítulo 23, versículo 9. Assim nos diz a palavra do Senhor. E depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram à peleja, e quando de Israel os homens subiram, este se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão, e a mão ficar pegada à espada. E naquele dia, o Senhor operou um grande livramento, e o povo voltou atrás dele somente a tomar o despojo. E a igreja pode assentar-se glorificando a Deus nessa noite. Meus amados e queridos irmãos, nós estamos diante de um texto bíblico bastante conhecido, bastante falado. Certo é que entendemos como um texto que nos inspira, nos motiva nesta caminhada. Certo é que dentro de um contexto do capítulo 23, o homem chamado Davi, o grande rei Davi, ele está no apagar das luzes do seu ministério, da sua chamada. E é interessante que o capítulo de número 23, ele faz questão de falar a respeito de parte da sua biografia e colocar homens seletos nessa biografia, nessa história. O capítulo 23, na sua epígrafe, fala a respeito das últimas palavras de Davi. Eu parece que vejo Davi convocando alguém para estar escrevendo, anotando aquilo que ele estava falando. A partir do versículo de número 8, se os irmãos observarem, Davi começa a falar a respeito de valentes, homens seletos que estavam ao seu lado, que lhe auxiliaram. Davi, ele sabia honrar pessoas. Assim como dentro de um contexto bíblico, nós estamos diante desta belíssima igreja e sabemos honrar também os nossos líderes que nos inspiraram e que têm nos inspirado, têm nos motivado ao longo dessa caminhada. Davi, conhecedor, sabendo a respeito do grande êxito que recebeu ao longo da sua caminhada como guerreiro, ele vai posicionar homens que lhe auxiliaram, lhe ajudaram ao longo da caminhada. A partir do versículo 9, ele começa a falar a respeito de um moço chamado Eleazar. É interessante porque Davi, ele apresenta este moço chamado Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, dentro de um contexto relacionado, trazendo a sua genealogia, ou da família que ele vem. Certo é que os irmãos são sabedores que este Aoi era, ou seja, o Aoitita, ou Aoita, o nome de uma família dos descendentes de Aoá, da tribo de Benjamim. Certo é que Davi também posiciona, ou dentro de um contexto bíblico, é posicionado alguns homens seletos também dessa descendência, ou desta família. Assim como Salmão, no segundo livro de Samuel, capítulo 23, versículo de número 28, ou como Ilai, primeiras crônicas, capítulo de número 11 e versículo de número 29. Certo é que são homens ou heróis dentro de um contexto militar, heróis militares na época de Davi. Davi está honrando estes homens, colocando o seu nome nos anais da história. Mas o que me chama a atenção dentro deste contexto bíblico é que Davi, além de saber honrar, além de saber posicionar o nome destes homens nos anais da história, até porque quando nós olhamos para o primeiro livro de Samuel, capítulo de número 22, lá está Davi, ele está como um fugitivo de Saul. E eu entendo que, na verdade, Deus estava preparando Davi para uma obra muito grande. Davi, ele foge de diante de Saul e ele vai se esconder ou encontrar abrigo em uma caverna chamada Caverna de Adulão. Primeiro livro de Samuel, capítulo 22, versículo 1 e versículo de número 2, nós vamos observar que aproximadamente 400 homens, eles vão se aproximar de Davi, estar mais próximos de Davi. A Bíblia diz que então são homens de uma alma angustiada, são homens endividados, homens encontrados em aperto. O cenário é terribilíssimo para aqueles homens. A sociedade os desprezava. Certo é que neste momento da história, segundo a própria história, apresenta dizendo que estes homens eram como opositores ao governo de Saul. Eram homens que talvez diante da sociedade já não tinha mais jeito para eles. Eram homens desprezados.
eram homens rejeitados, eram homens vios diante de uma sociedade. Mas é interessante porque neste momento Davi, ele chega agora capítulo 22 do primeiro livro de Samuel, talvez um contexto totalmente caótico para a promessa, totalmente caótico para a história de Davi. Davi está como fugitivo, e ele encontra abrigo nesta caverna chamada Caverna de Adulão. Talvez na ótica humana, alguém poderia olhar para Davi e falar: ali morreu a promessa, ali morreu o projeto, já não existe mais a promessa sobre Davi. Onde está aquele que recebeu a promessa, o chamado de ser o grande rei da nação de Israel? É interessante que neste momento, talvez com os olhares natural ou com o olhar natural, na visão humana, poderemos compreender que ali tinha acabado a chamada de vez de Davi. Mas o que me chama a atenção é que Deus trouxe Davi para este ambiente, como um lugar de refúgio, como um lugar de proteção. Davi está escondido em Deus naquela caverna. Certo é que dentro deste contexto bíblico, algo salta ao meu coração nesta noite. E compreendemos que toda vez, ou antes de Deus nos lançar em algo, naquilo que Ele já tem preparado para nós, antes de Deus nos posicionar, ou nos colocar em evidência diante da história, primeiro Deus vai nos preparar. Primeiro há o momento da preparação de Deus. Primeiro Deus nos capacita. Primeiro Deus nos molda. Primeiro Deus trabalha em nós. É por isso que nós vamos ver ao longo da história de Davi, e dentro deste contexto bíblico, a história de Davi manifestando, dizendo que antes de Davi derrubar Golias, ele derrubou o urso e derrubou o leão. Antes de Davi governar ou liderar sobre a nação de Israel, primeiro ele liderou sobre 400 homens, homens que diante da sociedade não havia mais jeito, homens totalmente dentro de uma ótica humana, não havia condições para aqueles homens se levantarem, mas Deus levou Davi para essa caverna, para preparar Davi, para capacitar Davi. Antes Davi tão somente pastoreava ovelhas, mas agora ele está diante de um grande exército de 400 homens. É por isso que eu prego para pessoas nesta noite que você está no tempo de preparação de Deus. Deus está te preparando para algo muito grande nessa terra. Deus está te capacitando para algo muito grande nessa terra. É por isso que Jó capítulo 23, versículo 10, Jó compreende o seu momento. Ele entende o momento em que ele está vivendo. Ele diz: olha, Ele, Deus, Ele conhece o meu caminho. Prova-me e sairei como ouro. Há uma boa palavra de Deus para alguém aqui nessa noite. Descansa o teu coração, porque no momento de caverna da sua vida não é o seu fim, é Deus te escondendo, é Deus te preparando, é Deus cuidando da promessa dele nessa terra. Então descansa o teu coração. Eu parece que vejo Davi compreendendo o seu momento e escrevendo Salmos 91. Eu acredito no meu coração, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo de suas asas estarei seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Oh, glória a Deus, oh, aleluia. É por isso que quando nós olhamos para o significado de Adulão, o significado de Adulão é lugar de refúgio. Então descanse o teu coração. Neste momento de caverna da sua vida, é Deus te dando um refúgio, é Deus te dando escape. É somente um momento a sós com Deus, é um período de preparação da parte de Deus sobre a sua vida. Oh, glória a Deus, oh, aleluia. Oh, eu sinto a presença dele aqui nessa casa. Eu sinto a presença dele aqui nessa casa. Davi está sendo preparado por Deus.
Davi está sendo moldado por Deus, e diante deste grande exército de homens endividados, homens que se encontravam em apertos, homens com espírito amargurado, coração apertado, é justamente estes homens que Davi começa a trabalhar. De homens cabisbaixos, caídos no caminho, agora é levantado um grande exército vitorioso. É por isso que nós vamos ver em vários momentos do contexto da Bíblia, da história bíblica relacionado a Davi, tendo grande êxito na sua jornada como um grande militar. Por quê? Porque Deus preparou pessoas ao seu lado. O próprio Deus, amando de Davi, ou através de Davi, preparou, moldou estes homens para estar ao seu lado. É interessante, porque deste grupo seleto de 400 homens, agora destacam-se, e a epígrafe do capítulo 23, segundo livro de Samuel, capítulo 23, versículo 8, a epígrafe diz: os 37 valentes de Davi. Destes 400 homens, agora 37 se destacam. E me permita nessa noite ser muito prático e objetivo, para falar a respeito de pelo menos um destes 37 valentes de Davi. O versículo 9 fala a respeito, e depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram à peleja, e quando de Israel os homens subiram. Toda vez que nós olhamos para este nome deste moço chamado Eleazar, prontamente nós compreendemos que o significado de Eleazar, ou Eleazar, como você preferir, traz o significado de Deus é ajudador. Deus é ajudador. É por isso que nessa noite, eu sei que nós, na nossa linguagem, português, não temos plural de nome, mas me permita nessa noite dizer que eu estou diante de Eleazares de Deus. São vários Eleazares de Deus aqui nessa noite. Deus tem te chamado para uma obra muito grande, e se prepare, porque a qualquer momento o seu nome ficará cravado nos anais da história. Alguém lembrará do seu nome, alguém lembrará da sua história, alguém lembrará da sua feita, aquilo que você fez, Deus lembrará. E se nessa terra ninguém se lembrar, lá nos céus alguém, as crônicas de Deus, Deus irá se lembrar do seu nome. Bendito seja o nome do Senhor, oh glória a Deus. O que me chama a atenção é que dentro deste contexto bíblico, Eleazar é alguém pronto para a peleja. Eleazar é alguém gabaritado, é alguém que se preparou ao longo da sua caminhada. Eleazar é um jovem, mas há uma vocação extraordinária em Eleazar, porque no versículo de número 10 diz que agora, este se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão, e a mão ficar pegada à espada. Pense comigo, é um momento caótico, é um momento de peleja. Um grande exército dos filisteus se levantam contra o exército de Israel. Talvez dentro daquele contexto, um começa a olhar para o outro daquele grande exército de Israel e começa a dizer: grande é o exército dos filisteus, eles vão triunfar sobre nós. Eles começam a olhar como o exército é maior, eles começam a olhar a envergadura, eles começam a olhar a destreza deste grande exército. Um a um começa a se intimidar, começa a temer a fúria do exército dos filisteus. Um a um começou a fugir. Pernas para quem tem, olharam para trás. Mas o que me chama a atenção é que alguém do meio da multidão, Eleazar, ele mantém o seu posicionamento. Eleazar se mantém firme diante do combate, diante da peleja. É por isso que nessa noite eu tenho total convicção que eu estou pregando para Eleazar de Deus nessa noite, para aqueles que Deus é ajudador, aqueles que compreendem que a guerra pode ser grande. Talvez o inimigo, diante da visão natural, ele pode estar em maior número, mas eu quero crer, como diz a palavra, que maior é o que está conosco do que aquele que está com eles. Maior é Deus à frente da peleja. Ei, Eleazar, é tempo de se posicionar, é tempo de olhar para o alto, é tempo de desembanhar a espada da bainha e ir para a peleja. Deus é contigo nessa guerra, oh glória a Deus, oh aleluia. Eleazar está diante da peleja, ele olha à sua volta e um a um dos seus amigos,
e por que não dizer todos, companheiros que estavam ali, começam a retroceder, olhar para trás. Está somente Eleazar, e eu parece que vejo ele pegando a espada, porque quando nós olhamos para a segunda epístola de Paulo a Timóteo, seu filho na fé, no capítulo 2, e versículo de número 15 diz que procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, ou aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Nós sabemos que o contexto que estamos falando nessa noite é relacionado ao Antigo Testamento. Há uma peleja, um combate corporal, físico, no âmbito da guerra, mas nós sabemos que no âmbito do contexto do Novo Testamento, o nosso combate não é físico, o nosso combate é no ambiente espiritual. É por isso que Efésios capítulo 6 e versículo 12 fala a respeito da nossa luta, fala a respeito da nossa guerra. A nossa guerra é no ambiente espiritual. É por isso que na segunda epístola de Paulo para a igreja de Corinto, capítulo 10 e versículo 4, fala a respeito das armas da nossa milícia. Elas não são carnais, as nossas armas são espirituais. E lá vai uma boa palavra de Deus para alguém aqui nessa casa. Se tem espada de Deus nas suas mãos, descanse o teu coração, porque Hebreus capítulo 4 versículo 12 diz que a palavra de Deus, a espada de Deus, essa palavra preciosa, ela é mais penetrante do que qualquer uma espada, seja de 2 gumes. Ela é penetrante, vai até a junta, a medula, ela atravessa a alma, ela é o espírito, ela é apta para discernir as intenções do coração. Ei, a palavra de Deus está nas suas mãos. Oh glória a Deus, oh aleluia. Oh, eu sinto a presença dele aqui nessa casa. Tem Eleazar de Deus aqui nessa noite. Eu não sei qual é o campo de peleja que você está enfrentando, eu não sei qual é o campo de guerra que você está enfrentando, mas Deus está dizendo: ei, mantenha o posicionamento, Eleazar. Se mantenha convicto naquele que te chamou, naquele que te separou, porque Ele é contigo nessa caminhada. Pode o inferno estar querendo se levantar contra a sua vida, pode a fúria de Satanás se levantar contra a sua casa, mas se a espada da palavra de Deus estiver nas suas mãos, já Satanás caiu, ele já caiu. Você é mais que vitorioso por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, glória a Deus, oh aleluia. Eu sinto a presença dele aqui nessa casa. Este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão, e a mão ficar pegada à espada. Nós compreendemos que todos os valentes são reconhecidos, todos os valentes são reconhecidos por suas marcas. Eleazar é reconhecido aqui nitidamente a respeito das marcas que envolvem ele, ou marcas na sua vida, marcas de um valente. A primeira marca que nós podemos observar aqui relacionado a este moço chamado Eleazar é a marca da fidelidade. Eleazar compreende que, assim como o seu líder tem o honrado ao longo da sua caminhada, Eleazar compreende que, ou ele olha para trás, ele olha para o retrovisor, e ele compreende que lá atrás teve alguém chamado Davi, que lhe estendeu a mão. De um homem caído, de um moço caído, prostrado, foi levantado por Davi. E aqui é uma tipificação do próprio Senhor Jesus Cristo, porque outrora nós estávamos caídos, nós estávamos prostrados. Talvez alguém aqui nessa noite até tinha recebido o nome de desviado, ou tantos outros apelidos ao longo da sua caminhada, mas aí a graça veio sobre a sua vida, e te levantou e te separou. É por isso que nessa noite eu prego para um grupo seletos de valentes aqui nessa noite. Deus tem te chamado de obreiro. Ei mulher, você é obreira de Deus nessa casa. Ei jovem, Deus tem te chamado de pregador, tem te chamado de cantor, futuro pastor na obra do Senhor. Ei valente, há uma promessa de Deus sobre a sua vida. Glória a Deus, oh, aleluia. Ele compreende, ele olha para trás e vê que lá atrás alguém lhe estendeu a mão,
E ele diz: eu preciso ser fiel ao meu líder, ainda que todos estejam fugindo, ainda que todos estejam fugindo diante da peleja, eu vou me manter posicionado, nem que custe a minha vida, nem que custe a minha vida, mas eu vou me posicionar, eu vou pegar a minha espada, e vou diante dos filisteus, nem que custe a minha vida. Ei, meu amado irmão, descanse o teu coração, porque enquanto você se manter fiel ao seu Deus, você se manter fiel ao longo da sua caminhada, Deus se compromete com a sua chamada, com a sua vida. Oh, glória a Deus, oh, aleluia. Ele mantém-se posicionado. A fidelidade fala mais alto no coração de Eleazar. Ele pega a sua espada e começa a pelejar. E eu parece que vejo, a Bíblia não fala qual foi o tempo de duração daquela peleja, mas Eleazar está sozinho diante da guerra. E talvez eu prego para pessoas aqui nessa noite, familiares, talvez só você é o crente lá na sua casa. Talvez eu prego para pessoas aqui que somente você é o crente lá dentro do seu trabalho, ou em áreas que você está inserido, somente você é o crente. É o Eleazar de Deus pelejando em ambientes, é o Eleazar de Deus guerreando. Mas eu olho para Eleazar diante daquela peleja, somente ele pelejando, somente ele guerreando com a sua espada. E descansa o teu coração. Você pode estar sozinho agora, mantenha-se fiel. Você pode estar sozinho agora, mas a qualquer momento algo novo da parte de Deus pode acontecer naquele ambiente. Mas tão somente mantenha-se na posição, mantenha-se na posição. Continue orando, continue jejuando, continue se consagrando, lendo a palavra mesmo, pelejando no ambiente espiritual. A qualquer momento, oh glória a Deus, há uma palavra profética para alguém aqui nessa casa. Hoje você pode estar guerreando sozinho lá na sua casa, mas chegará o dia em que você e a tua casa irão dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor, eu e minha casa estamos pelejando. É promessa de Deus para alguém aqui nessa noite, oh glória a Deus, oh aleluia. Ele está pelejando, ele está guerreando. E uma segunda marca que nós vemos acerca de Eleazar aqui, é a marca da predisposição. É alguém que, ele sabe que algo pode acontecer lá à frente, ele já está preparado. Ele sabe que a guerra pode estourar a qualquer momento, mas ele já está preparado. Quando falamos a respeito de Eleazar ou de Eleazar, nós estamos falando de alguém que gastou a sua vida no campo de preparo. Ele se preparou para aquele momento. Ele não entrou despreparado, não, ele entrou preparado para a peleja. Ele estava preparando a sua arma, afiando a sua espada ao longo dos dias. Ele estava aprendendo acerca da arte da guerra. Ele estava aprendendo com o melhor, que era Davi. Ele estava aprendendo. Ele estava recebendo as informações a respeito da guerra. Eu estou pregando para pessoas aqui, que talvez a guerra na sua vida ainda não estourou. Talvez você não está no âmbito da guerra, mas você deve ser alguém predisposto, sabendo que a qualquer momento a guerra vai estourar. E quando a guerra estourar, você não vai ser pego desprevenido, você não vai ser pego no contrapé, não. Você vai estar preparado, a espada vai estar em suas mãos, a palavra de Deus vai estar nas suas mãos. Ei, Satanás pode até se levantar, mas ele não vai prevalecer contra a espada, ele não vai prevalecer contra a unção que Deus liberou sobre a sua vida. Oh glória a Deus, oh aleluia. Eleazar é alguém predisposto, e eu prego para pessoas predispostas nessa noite. E eu sinto uma graça em dizer para alguém aqui nessa casa: mantenha-se o posicionamento, mantenha-se firme diante do combate, mantenha-se firme, mulher. Mantenha-se firme, homem. A guerra está doendo, o período de peleja está intenso, está cansando, está difícil, está complicado, mas mantenha-se o posicionamento. É por isso que a Bíblia diz que este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e a mão ficar pegada à espada.
o ambiente de guerra é intenso. O ambiente de guerra é complicado, é conturbado. E por muitas vezes oramos, buscamos a Deus, e como diz, parece que o céu está de bronze. Parece que Deus não está recebendo a oração. Parece que Deus não está recebendo o clamor. Parece que Deus não está ouvindo. A Bíblia não fala de qual foi o tempo de duração daquela guerra, mas ela diz que este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a sua mão. O esgotamento físico chegou sobre Eleazar. Ele está cansado diante do combate. Algumas traduções diz que fala a respeito de cãibras na mão de Eleazar. É mais ou menos assim, eu vou usar uma linguagem chula. É mais ou menos assim. Eu, como o esposo, às vezes pego o martelo e vou pregar alguma madeira, pregar um prego, melhor dizendo. E pelo ato de estar pregando, colocando intensidade para pregar aquele prego com o martelo, a mão começa a ficar pegada àquele martelo. Quem nunca foi tomado de fortes cãibras na sua mão, pelo ato de estar de forma intensa, aplicando a sua força em um determinado lugar, ou em uma determinada coisa, as cãibras tomaram conta das mãos de Eleazar. As dores são intensas, e você já percebeu que quando você está pregando aquele prego, batendo com aquele martelo, parece que o martelo gruda na sua mão. Eleazar está diante da peleja. A força é tão intensa que ele está aplicando na sua espada. Além de ele olhar para frente e guerrear com os guerreiros da frente, ele guerreia com os guerreiros de trás, do seu lado direito, do seu lado esquerdo. Ele está pelejando, ele não tem momento para descanso, ele não tem sequer um tempo para tomar um fôlego, ele está pelejando. A peleja é intensa, a peleja nos exige muito de nós, a luta exige muito. O cansaço físico tomou conta de Eleazar, a ponto que fortes cãibras, as dores intensas na mão de Eleazar. E talvez eu esteja pregando para alguém aqui nessa noite que só Deus sabe como está a sua vida hoje. Só Deus sabe como está o seu corpo. Só Deus sabe como está a sua alma. Só Deus sabe como está o seu espírito. Talvez você está orando e dizendo: porque te abate dentro de mim, ó minha alma, a dor é intensa, há um combate espiritual. Mas Deus está dizendo: Eleazar, é só mais um pouquinho de tempo, é só mais um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Descansa o teu coração, porque o controle de todas as coisas está nas minhas mãos. Assim diz o Senhor para alguém aqui nessa casa. Oh, glória a Deus. Curve a sua cabeça por algum instante, porque eu sinto uma graça. Há uma graça que nos envolve aqui neste ambiente. E eu sinto uma força renovadora da parte de Deus descendo sobre alguém aqui nessa noite. Você adentrou porta dentro dessa casa dizendo: Deus, eu não aguento mais, está difícil, está complicado a peleja, eu não entendo o que eu faço, Senhor, eu não sei o que eu faço, eu já bati em tantas portas, parece que todas as portas da terra se fecharam. Mas descansa o teu coração, Eleazar, porque quando todas as portas da terra se fecharam, as portas do céu continuam abertas. A graça desce sobre a tua vida. Receba do renovo da parte de Deus, receba da graça da parte de Deus, receba a armadura espiritual, receba a graça que desce agora. Xaramacalabachúria. Uramachuri calabacharabacalamanamasúria. Namarabasúria cal estirias tuia quelebra charamacala. Namasturia cal estikeleia shuria cal estia. Namasúria cal estikelebra elasturia. Se você tem palavra de gratidão, libere a palavra de gratidão nessa noite.
Se você tem glória a Deus, abre a tua boca e libere glória a Deus nessa noite. Se você tem aleluia, abre a tua boca e libere aleluia aos céus nessa noite. Se você tem línguas estranhas, abra a tua boca e libere as línguas estranhas nessa noite, porque tem algo da parte de Deus vindo sobre a tua vida agora. Oh, glória a Deus, oh aleluia. Oh, glória a Deus, oh aleluia. Eu me encaminho para finalizar aqui agora. Há uma terceira marca em Eleazar. E eu acredito que a marca é a marca dos crentes. Eleazar é crente. A terceira marca é a marca da constância. Está doendo, está complicado, está difícil, parece que não vai dar, parece que não vou chegar, parece que não vai dar, parece que não vai chegar nunca, não acaba nunca essa peleja, mas Eleazar é constante. É por isso que a sua Bíblia diz, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, que diz que fiel é Deus, oh glória a Deus, fala a respeito da constância. Os crentes devem ser constantes na obra do Senhor, sabendo que a obra não é vão no Senhor. Eleazar é constante. Ei, meu amado irmão, ei, minha amada irmã, ei, jovem que me ouve nessa noite, seja constante na peleja, seja constante na guerra. Oh glória a Deus, oh aleluia. Eu sinto a presença dele nessa casa. A espada colou na mão de Eleazar, ela ficou pegada. E eu finalizo aqui agora. Há uma linha de raciocínio, até mesmo a CP dela, ela vem de um livro chamado A História dos Hebreus. Na página 363, quando narra essa jornada em Azarã, essa guerra constante, essa peleja constante, diz que a espada que estava na mão de Eleazar, pela intensidade da guerra, pela intensidade da peleja, o sangue que vertia naquele ambiente, o sangue que vertia na mão de Eleazar, o sangue dos seus oponentes, ou o sangue do próprio Eleazar está vertendo pela sua mão, a ponto que este sangue, ele vai fazer com que a espada cole na mão de Eleazar. Eu finalizo a minha participação aqui nessa noite, para dizer que não há outra forma da espada na mão dos crentes colarem, não há outra forma da espada colar em nossa mão, a não ser pelo sangue. Não tem outra forma. É por isso que o sangue, ele nos faz manter constante. É por isso que o sangue, ele nos faz ser predisposto para a peleja. É por isso que o sangue nos faz ser fiéis ao Deus que nos vocacionou para essa peleja. O sangue vai fazer com que a espada cole na sua mão. O sangue de Cristo, o sangue vertido na cruz do madeiro, vai fazer a espada colar na sua mão. Eleazar, oh glória a Deus. Eleazar estava sozinho diante da peleja, mas agora, no final do versículo 10, diz: e naquele dia, o Senhor operou um grande livramento, e o povo voltou atrás dele, somente a tomar o despojo. Um a um daqueles que tinham olhado para trás, se retirado, desistido do combate. Aqueles que talvez no seu ambiente têm falado: não adianta mais orar, não adianta mais guerrear, não adianta mais ler a Bíblia. Quando eles verem que o combate, ou você diante do combate, o triunfo acontecendo através da mão do próprio Deus, o grande Sabaote, o Deus da peleja,
Quando você se tornar um vitorioso, quando todos verem Deus fazendo maravilhas através da sua vida, eu creio nessa noite que prego para pessoas que até o dia de hoje você está sozinho diante do combate, mas chegará o dia em que pessoas da sua casa, oh glória a Deus, pessoas relacionadas ao âmbito familiar, ou lá no seu trabalho, ou em âmbitos da igreja, olharão para ti e falarão: ei, ele está vencendo, ele está guerreando e está vencendo. Deus é na vida dele, Deus é na vida dela. E se prepare, líder, se prepare, líder, porque aqueles que tinham fugido do combate voltarão somente para te ajudar, para tomar o despojo, e haverá grande alegria, e haverá grande regozijo. Se prepare, porque aqueles que foram também voltarão, assim diz o Senhor, para alguém aqui nessa casa, oh glória a Deus. E a igreja, por bondade, se coloque sobre os pés. Eu quero orar por alguém nessa noite, com a permissão do pastor Márcio. Eu quero orar por você que talvez o ambiente é de guerra, o ambiente é de dor na sua vida. E eu quero orar por você. Eu tenho ainda 3 minutinhos. Saia do seu lugar e venha correndo aqui à frente. E eu quero orar juntamente contigo, crendo na vitória, crendo que Deus já concedeu a grande vitória para você. Da forma que está, não vai continuar. Haverá uma reviravolta da parte de Deus, haverá um tempo novo da parte de Deus, um tempo novo da parte do Altíssimo, um tempo novo da parte de Deus chega sobre a sua vida. E prepara-te para contar o grande testemunho, prepara-te para cantar o cântico de vitória. Deus é na sua vida, oh glória a Deus, oh aleluia. Se há mais alguém, saia do seu lugar e eu vou estar orando juntamente contigo. Há uma graça nessa casa. Há um ambiente de renovo, um ambiente de refrigério. Há lágrimas aqui diante do altar. Pregador nenhum pode fazer isso, quem faz é Jesus. É o Espírito Santo, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo, bendito seja o nome dEle. Aleluia. Peço licença ao pregador, porque enquanto ele estava pregando, eu senti, eu ia descer para convidar algumas pessoas. Uma já está vindo, que é o diácono Ezequiel. Tantas pelejas, ontem nós conversamos um pouco, Ezequiel, ano que vem será um ano de vitória. Ele já está vindo, um obreiro na casa do Senhor. Mas com muito respeito, eu vou pedir ao pastor Eduardo Inácio: o senhor puder vir à frente, pastor. É um homem de um histórico muito grande na obra de Deus, missionário na Bolívia, tantos anos de história missionária, os ombros marcados por essa história com o Senhor. Mas eu vi que o Senhor estava sentindo a palavra de Deus no seu coração, para Deus renovar suas forças. Irmã Marina, sua esposa, em tratamento médico. Eu vou pedir para alguém orar com o pastor aqui. Pastor Enio, vem orar aqui com o pastor Eduardo, do ladinho dele. É um homem valoroso, um homem de Deus, e precisa, ele vai sair daqui renovado hoje. Eu vou pedir, querida Kelly, eu sempre acompanho a irmã, sempre cultuo ao Senhor, mas senti que se a irmã puder descer aqui, nós vamos orar pela irmã também. Só Deus sabe as pelejas que a irmã trava. Vou pedir para minha esposa, quando a Kelly chegar aqui, a Alessandra, ore ao lado dela. São irmãos que, conforme a mensagem foi sendo pregada, Ezequiel já veio vindo, Luan já está ali também, ia pedir para o Luan vir à frente. Essa oração, Deus vai agir de uma maneira... Eu também vou receber a sua oração aqui, porque Deus falou conosco, estamos lutando tanto, não é verdade? A espada chega a ficar marcada na mão, mas Deus vai nos dar vitória, igreja, Deus vai nos dar vitória. Deus inspirou o pregador para essa mensagem nessa noite. Me perdoe a minha memória estar falhando agora, a vizinha da irmã Eliane, que nós estamos orando, traga ela, perdoe, minha memória falhou agora, esqueci o nome. Marisa. Ontem eu consegui orar pelo seu filho, eu consegui falar com ele por telefone. Lucas Ferreira está aceitando a Jesus aqui na frente. Há mais alguém tomando decisão de salvação? Há mais alguém nessa noite? Alguém que está voltando para Jesus? Mas o Lucas Ferreira, ele tomou essa decisão espontânea de vir aqui, não é? O Nicolas, que estava cantando com tanta unção, cadê o Nicolas?
Nicolas. Então, o papai do Nicolas vem ali, Diva, vem ficar do lado dele ali, do jovem que está aceitando a Jesus como... Ah, não, o Nicolas está aqui. Nicolas, desculpe, você ficou assim parado. Você tem que fazer assim, sou eu. Vai lá, Nicolas, ora com ele, que é bem, quase do seu altura ali, o moço ali, não é? Muito bem, muito bem. Essa é a direção que eu recebi do Senhor. Mas eu também vou descer ali, porque eu também ouvi Deus falando comigo nessa pregação. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente fica numa igreja sede e ficamos assim, todo assim, não vou lá na frente, não vou. A gente não tem que ter constrangimento aqui, ó. Tudo aqui é família de Deus. Olha aqui, ó, tudo aqui, ó. Família de Deus. Família de Deus. A gente fica, não, acho que eu não vou. A gente fica meio travadão no banco. Se Deus falou, vem mesmo. E hoje eu sei que Deus falou de uma maneira especial. Eu mesmo vou receber essa oração. Só Deus sabe como está o coração do teu irmão aqui nessa noite. Eu vim cultuar o Senhor, senti a presença de Deus, mas eu preciso muito receber essa oração. Então, meu querido, pode orar por nós aí. Namastúria calabastúria. Namastúria cal estíria calabastéria cal. Namastúria cal. Namastúria astéria baixa. Namastúria cal. Há um ambiente de renovo nessa casa. Abre a tua boca. Irastia. Namastúria cal snikele. Namastúria blastúria cal esnipla yasteri kelebrahaya. Sedinamaka. Sim, Espírito Santo. Sim, Espírito Santo de Deus. Sim, Espírito Santo. Sou eu neste ambiente. E trago renovo sobre vidas. Trago restauração. Corações abertos recebam da minha graça. Sou eu, Deus, e me movo nessa casa. O meu renovo envolve vidas aqui nessa noite. Há um renovo que desce da minha parte agora. Receba da minha graça, porque eu envolvo minha igreja, noiva minha, agora seja tocada, seja renovada, agora, Jesus toca, Jesus raia, séria calabraia. Jesus, a tua palavra foi pregada, nem a mais e nem a menos, mas aquilo que tu colocaste no coração deste humilde pregador, para a honra e glória do teu santo nome, Senhor Jesus, eu te peço, toca vidas aqui nessa noite, restaura vidas aqui nessa noite, pessoas que adentraram aqui desacreditadas, caídas, prostradas pelo caminho, Senhor Deus, levanta com teu poder, com a tua glória, eu te peço, Jesus, de forma muito humilde diante do teu altar, toque estes amados irmãos aqui nessa noite, não deixe eles retornarem para vossas casas, para vossos lares, condomínio, Senhor Deus, onde eles habitam, onde eles moram, de mãos vazias, não, Senhor Deus, que eles venham retornar para casa, debaixo da tua graça, com a vitória já certa, Jesus, eu te peço, Espírito Santo de Deus, toca Espírito Santo, eu também te peço, Espírito Santo, com a tua graça, envolve o pastor Márcio, Senhor Deus, ajuda ele nessa caminhada, renovando sempre as suas forças, porque sabemos que quão grande é a obra, quão grande é a vocação, Deus, à frente dessa grande obra, nós te pedimos, cada pessoa aqui nessa noite, de forma individual, alcance essa vida, alcance essa pessoa, Espírito Santo de Deus, talvez essa pessoa está se segurando aí no seu banco, talvez evitando abrir a boca, mas Senhor Deus, eu te peço, derrama do azeite espiritual, derrama da tua graça, que este crente venha abrir a boca santa, e liberar o glória, aleluia, as línguas
línguas estranhas. E se ainda não é batizado com o Espírito Santo, seja batizado agora em nome de Jesus. Toca, Senhor, toca, Senhor, toca, Senhor, toca, Senhor, toca para a honra e glória do teu santo nome. Nós te agradecemos pela salvação de almas nessa noite. Nós te agradecemos pela tua graça, pela cura, Senhor Deus, pela salvação de alma, pelo teu Espírito que tem nos agraciado. E Deus, mantenha sempre no nosso coração a convicção de a qualquer momento, a convicção do arrebatamento, de a qualquer momento ser arrebatado dessa terra, para estar para todos sempre contigo. Essa é a oração que este servo faz, no teu santo nome, Jesus. No teu santo nome, Jesus. No teu santo nome, Jesus. E a igreja que é fiel diz: amém.